Política S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira. Você está acompanhando mais um Política S, o programa de política, poder no Espírito Santo. A gente discute um pouco dos rumos aqui da política capixaba. Hoje temos como convidado o Fabrício Pancotto, que é presidente municipal do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, em Vitória. E essa é a principal questão que nós vamos tratar hoje, os rumos do partido na capital, sua importância no tabuleiro político aí para 2024, que já se aproxima e já está dando o que falar. Então, primeiramente, bem-vindo, Fabrício. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui no século, que presta um serviço fundamental para a imprensa capixaba. Antes de a gente entrar um pouco, né, na questão de Vitória, eu queria comentar um pouco, né, em geral, como é que está, onde está hoje o PSB nesse tabuleiro político que a gente falou, nacional e estadual, né? Um partido que tem uma trajetória longa de história, mas que veio tomando posições, né? Onde é que você localizaria hoje o PSB? Pois é, o PSB, um dos partidos mais antigos do Brasil em atividade, e vem de uma longa tradição de governos do Nordeste, com histórias como de Miguel Arraes, que tem uma tradição política muito forte, Eduardo Campos, e também participou ativamente dos governos Lula e Dilma, né? Depois desse processo, inclusive no momento delicado da política brasileira, o PSB passou por um processo que nós chamamos de autorreforma. É uma dinâmica interna de rever o seu programa, refletir as suas diretrizes, né? E é mais ou menos onde a gente se encontra hoje. O PSB de Vitória, por exemplo, apresenta um trabalho, um esforço interno de renovação. Eu sou um presidente muito jovem, tenho 32 anos, presidente mais jovem aí da história do partido, e é justamente fruto desse esforço, né, do partido tentar se aproximar da base, reconectar suas ligações com o movimento social, com a política popular, colocar de fato pessoas novas na direção para renovar, para criar novas lideranças, para democratizar a política. É mais ou menos um movimento nessa direção que a gente tem feito em Vitória. E a gente tenta, nesse trabalho, né, conversar com a cidade de Vitória, se aproximar do morador, de todas as entidades, movimento popular que tem na cidade de Vitória, para construir um projeto alternativo à gestão que está aí na Prefeitura de Vitória. Nós entendemos que talvez essa gestão seja uma das piores à frente de Vitória na história, né? Nós nunca tivemos uma situação tão ruim como a gente tem em Vitória hoje, do ponto de vista da gestão municipal. Hoje, assim, como você falou, o PSB, né, esteve nesse campo da centro-esquerda por muito tempo, caminhou junto com o PT por bastante tempo, depois há um certo distanciamento, a candidatura do Eduardo Campos, da Marina, enfim, e agora, depois, né, do governo Bolsonaro, as coisas voltam a caminhar mais próximo, né? Como é que está essa relação aqui no estado, no município de Vitória, do PSB, não só com o PT, mas com esses partidos desse chamado campo progressista? É por aí que o partido vai? Ou pretende um leque mais amplo de alianças? Porque a gente tem várias composições também, né? Inclusive, assim, com o PSB, com o Casagrande, né? O Casagrande tinha uma aliança histórica até também, histórica assim, né? Um tempo mais curto, mas falando com cidadania, enfim, como é que você enxerga o espaço do partido hoje dentro do município? O PSB no estado, né, do ponto de vista estadual, tem uma responsabilidade muito grande porque é governo, né? O governador Casagrande tem que ser um maestro aí de um governo que tem
a colaboração, a participação, o envolvimento de muitos partidos. E aí nós temos que separar nessa dinâmica o governo do partido, né? Nós temos um governo muito elogiado, com muitas entregas, e isso é feito de fato com muitos outros partidos. Mas o PSB tem relação com a esquerda, né, com a centro-esquerda. Agora, nesse último período, fez uma construção muito próxima ao Partido dos Trabalhadores na dinâmica nacional. Estar na vice do governo Lula foi um movimento diferente do que foi feito no último processo eleitoral. Essa questão do Eduardo Campos, acho que era uma candidatura natural. Ele era um líder do PSB, muito querido, vinha de 2 governos exitosos lá em Pernambuco e tinha sido ministro também muito elogiado do governo federal e acabou apresentando sua candidatura a presidente. Eu acho que não chegou a ser um movimento de rompimento ou de algum desgaste, era uma questão natural ele ser candidato. Eu acho que depois acabou dando tudo certo. E agora o partido, consciente do que o Brasil passava, né, contribuiu com a vice do Geraldo Alckmin no governo federal, o que fez muita diferença nesse processo de construção nacional. E aqui no estado a gente tem essa dinâmica também de proximidade. Como eu falei, o governo tem uma aliança muito grande, né? Tem vários partidos, inclusive de concepções ideológicas diferentes, e isso é uma coisa boa para o governo. Agora, nós do PSB, quando a gente fala da nossa estratégia eleitoral, do acúmulo, da nossa avaliação com relação à Prefeitura de Vitória, é de fato um debate que a gente faz internamente, né, com os nossos filiados, com os nossos segmentos sociais do partido, e a gente quer dialogar com todo mundo. E falando então agora, né, da gestão do Lourenço Pasolini, queria falar que é do Republicanos, né, como é que está sendo a avaliação? Você já pincelou um pouco, mas quais são os principais pontos que vocês têm debatido internamente no partido e qual é a posição, né, do PSB em relação a essa gestão? Pois assim, nós temos uma impressão de que Vitória elegeu, muito fruto também daquela conjuntura da última eleição, elegeu uma pessoa despreparada para o cargo de prefeito, né? Nós temos essa impressão de uma cidade que deixou de se comportar como uma capital do Sudeste brasileiro. Pelos atos da prefeitura, pelos atos do seu prefeito, a gente tem a sensação de que Vitória se apequenou. Isso é uma coisa que a gente ouve muito na rua, né? Vitória se apequenou muito nesses últimos anos. Está fazendo, em muitos casos, por exemplo, uma regressão nas suas políticas públicas, né? Está sucateando uma série de políticas que a prefeitura sempre teve muito boa, com muito elogio, e hoje, infelizmente, isso não é uma realidade. Nós nunca tínhamos tido problema, por exemplo, do nível que tem hoje na área de saúde em Vitória. Vitória tinha uma saúde elogiada, né? Unidades de saúde que eram referências para o Brasil. Me lembro, inclusive, ganhou uma vez como a melhor cidade brasileira de serviço de prestado no SUS, na época do secretário Reblin. E hoje, Vitória passa muita dificuldade nesse processo, né? A gente precisa voltar a nossa atenção novamente para esse serviço, porque os pronto-atendimentos estão completamente lotados, prestando um serviço muito aquém do necessário, e as unidades de saúde também. Esse é só um exemplo. Se a gente for falando de todas as áreas, né, um prefeito que a gente não tem a sensação de que não estava preparado para assumir o cargo. E nos coloca numa situação complexa, porque se a gente olhar a Vitória do ponto de vista do futuro, Vitória está ficando para trás. Vitória está perdendo população. Muita gente está indo morar na Serra, está casando, está indo morar na Serra, está indo morar em outros municípios. Vitória está perdendo a arrecadação. Já há alguns anos, se vocês observarem a arrecadação
de imposto de Vitória tem reduzido, agora já não é a primeira mais, já tem alguns anos, isso está reduzindo. E também está reduzindo a geração de empregos na cidade. Com o passar dos anos, Vitória vai gerando cada vez menos empregos. Então, para uma cidade que é o coração do estado, né, que é a capital, que é uma referência, que é central na nossa região metropolitana, ficar para trás é algo muito grave. É muito ruim para a sua população, para a perspectiva de futuro, para a nossa juventude, né? O morador de Vitória, muitas vezes, quando começa a estudar, ele pensa em sair de Vitória, né, para poder arrumar um bom emprego, uma boa remuneração. Então a gente perde as nossas mentes, perde na competição com outras cidades, e a gente quer falar sobre isso. O PSB quer apresentar um programa para discutir a cidade de Vitória, com propostas para o futuro, com capacidade de transformar a nossa cidade. Vitória não tem mais nenhum projeto de longo prazo, né, estruturante. Qual eu costumo fazer essa pergunta, vou lançar o desafio aqui para os seus ouvintes. Qual é o projeto estruturante de longo prazo que essa gestão tem na cidade de Vitória? Eu desafio aí as pessoas a responderem, porque não existe. Vocês vão se lembrar muito bem, nós tínhamos o projeto Terra, que foi um projeto muito bem avaliado, nós tínhamos o projeto Vitória de Todas as Cores, projetos da cidade de Vitória que foram copiados, foram debatidos em vários fóruns de gestões municipais, e hoje nós não temos nenhum projeto de longo prazo. Nós temos uma gestão... São projetos, inclusive, que cruzaram gestões, né? Tiveram sucesso porque atravessaram, né? Mais de uma gestão, inclusive. A própria alternância de poder, que é algo difícil, mas que os gestores de Vitória talvez tiveram essa visão. E isso é muito importante, né? Para uma cidade, principalmente uma cidade que é capital, que está posicionada onde Vitória está. Hoje nós não temos, nós temos uma política superficial, uma gestão que quer fazer algo, muitas vezes de forma, uma maquiagem, para dizer que está fazendo alguma coisa. Nós temos uma gestão que se segura, né? Numa guarda municipal equipada para fazer propaganda, né? Para ser uma coisa midiática, que inclusive deturpou o papel da guarda, que é comunitária, que é uma coisa patrimonial. E agora a guarda anda com os carros pretos enormes para poder dizer que está sendo feita alguma coisa. E isso é uma política muito pequena do ponto de vista de uma capital brasileira, né? A gente queria que Vitória tivesse um outro nível de governança. Eu tenho falado muito isso. Nós temos um governo do estado que é muito bem avaliado. Tem uma gestão, só para você ter uma ideia, o nosso secretário de Cultura, o Fabrício Noronha, ele é presidente nacional do Fórum de Secretários de Cultura do Brasil todo. A mesma coisa acontece com a nossa secretária de Assistência Social. A mesma coisa com a nossa secretária, com a nossa Secretaria de Educação também, com o Vitor De Angelo. E por aí vai. Então são secretários referências para o Brasil, né, que participam das grandes discussões. Quando a gente olha a nossa gestão em Vitória, a gente tem uma situação completamente diferente, né? Alguém sabe algum nome de algum secretário de Vitória? É uma coisa assim, né? Um governo sem liderança, sem protagonismo, sem nenhum secretário com expressão. A gente teve algumas trocas aí. Teve o Aridelmo, inclusive, ele entrou, saiu para ser candidato e voltou em outra pasta. Exatamente. Né? Talvez a figura mais conhecida aí. Pois é. E que é uma pessoa... Mas que fez assim, que não tem história política na cidade, né? Não tem... Tanto é que... vem de sucessivas derrotas eleitorais para diversos cargos, né? Agora, o PSB participou, né, tanto da gestão do João Coser, né, como do Luciano Rezende, inclusive ocupando a vice-prefeitura, né, o cargo de vice. Isso aí. Nós tivemos o Ballarini com o João e o Sérgio Sá. Com e agora se coloca aí, digamos, num campo... questionador. Na verdade, na Câmara, a representação única do PSB é o Aloysio Varejão, né, como vereador. Isso.
podemos dizer mais um vereador independente que propriamente oposição, né? Não tem sido colocado como oposição, a oposição é colocado como o André Moreira, a Carla Coser e o Vinícius Simões, tem tido uma postura mais, digamos, mais combativa, assim, de um enfrentamento mais direto, e o Aloysio tem se posicionado eventualmente, né, contra alguns projetos, a favor de outros, enfim. O Aloysio é um vereador experiente, né? Ele já tem outros mandatos. Sim. E se filiou ao PSB para participar da última eleição e, de fato, hoje é o nosso representante, né? Naturalmente que o partido, muitas vezes, tem uma posição mais enérgica, mais dura, mais firme de oposição, e talvez ele tenha alguma questão do próprio mandato dele lá e ele acaba se posicionando de uma forma mais particular. Mas o nosso partido sempre está se posicionando na oposição a essa gestão, porque a gente acredita que a nossa preocupação com a população da cidade nos faz ter essa posição de oposição à gestão municipal. E vocês avaliam a possibilidade de ter uma candidatura própria em 2024, em Vitória? Nós avaliamos, sim. Nós estamos trabalhando uma espécie de caravana pela cidade. Nós estamos visitando todas as regiões da cidade. Estamos fazendo debates temáticos. Fizemos já um muito bacana, inclusive lá na própria Câmara. Fizemos um sobre mobilidade, sobre projetos de infraestrutura para a cidade. E a gente quer construir um programa para ser apresentado à Vitória, né? Queremos discutir projetos, problemas da cidade, o que a população precisa, o que Vitória pode apresentar para a sua região metropolitana. E, naturalmente, desse programa surge também uma candidatura. Nós temos bons nomes no nosso partido. Nós temos o nome, por exemplo, do Fábio Damasceno, que é o secretário de Estado de Mobilidade Urbana, que tem uma história com a cidade de Vitória, né? Ele participou praticamente de todas as grandes obras que Vitória teve nos últimos anos. Ele é um nome que a gente está apresentando. Nós temos o nome do Thiago Hoffmann também, que é o nosso deputado estadual, é morador de Vitória, de Jardim Camburi, tem condições de fazer muito bem esse papel. E temos outros nomes também, né? A gente ouve eventualmente aí um boato de que o PSB seria a vice dos sonhos de algumas candidaturas em Vitória, mas isso não é verdade, né? Nós vamos apresentar uma candidatura e um programa para a cidade de Vitória. Inclusive, nós não conversamos com nenhum partido sobre essa possibilidade de ser vice. Com a gente não foi conversado absolutamente nada. O nosso esforço é para construir um projeto de alto nível para a cidade de Vitória e apresentar um nome capaz de conduzir esse projeto. Porque aí você fala, por exemplo, é interessante que o Cidadania, o Gandini esteve aqui, né? A gente conversou com ele, tá aí gravado, quem quiser buscar as entrevistas mais antigas, exatamente, o Fabrício Gandini. Ele é um pré-candidato, né? Assim como tem outros nomes ali dentro, não só do partido, mas da Federação PSB Cidadania. E a federação se posiciona, curiosamente o vereador Vinícius Simões também é da Cidadania, ele veio aqui e falou que era necessário criar, e é o presidente do partido de Vitória, uma unidade para derrotar o Pasolini e fazer as conversas do campo de oposição para isso como prioritário, mas a Federação Cidadania PSB a nível estadual coloca que a prioridade é enfrentar o PT, né? A nível estadual, o que colocaria que a prioridade, né, num eventual segundo turno, inclusive, ou numa composição de candidatura, seria derrotar o João Coser, né, que é o ex-prefeito, que é o virtual candidato. Então, enfim, isso está sendo ainda está um pouco no ar, né, mas teve essa aliança histórica com o PSB, em que mas o afastamento do governo do Gandini, né, e do Cidadania com o governo do Estado, ele alegou justamente que o partido estaria, o PSB estaria e o governo Casagrande mais do lado do PT. Aí se refere talvez às questões nacionais, inclusive a retirada de candidatura do PT ao governo do Estado, né, do senador Contarato, tem a ver com articulações nacionais, né, com essa ideia dos partidos seguirem juntos, a vice do Alckmin, né, a vice do Lula. Enfim, tem uma série de coisas. Do lado do João Coser também, ele também esteve aqui com a gente, né?
a essa ideia também de que é um aliado importante, né? E todo mundo quer ter o governador, embora, né, eu entendo que a posição do governador, assim como o Paulo Artung, né, o Casagrande também tem se colocado, evitado um pouco se posicionar, embora agora talvez, né, talvez não no primeiro turno, ou a candidatura própria, eu não sei se teria o engajamento propriamente do governador com a candidatura própria, ou se ele poderia se mobilizar em torno de alguma outra candidatura, né? Mas você acha possível esse diálogo da construção de um programa comum entre, seja com esse campo do cidadania ou com o campo do PT representado pelo João Coser? Pois é. Olha, excelente pergunta, hein? Dei muitas voltas, mas não, acho que deu pra pegar. Realmente esse é um tema, né, que a gente ouve muito aí com relação à gestão. O nosso governador tem uma responsabilidade muito grande, né, que é continuar esse governo, continuar mantendo um ritmo de trabalho que a população o reelegeu para isso. Inclusive, ele está viajando agora, está trabalhando muito e ele tem falado isso. Ele fala que a hora agora é de trabalhar pelo Espírito Santo, de acordar cedo, de arregaçar a manga, de rodar o Estado, continuar entregando o governo com muitos resultados. Então ele não vai, não está na hora ainda de tomar essa decisão. O governador Casagrande é um governador que respeita muito a dinâmica partidária. Vocês sabem, percebem isso muito bem. Inclusive no último pleito municipal, o PSB seguiu um caminho, né? E outras forças do governo seguiram outro caminho. Não houve nenhum movimento de intervenção, de obrigação, nada. O último pleito municipal exemplifica muito bem isso, né? Nós tivemos uma parte do governo do estado que apoiou a candidatura do Gandini e tivemos outra parte do governo que apoia a candidatura do Sérgio Sá, que era a nossa candidatura naquela época. Então, com relação ao governador e ao governo, tem sempre essa questão aí, né? A responsabilidade do trabalho do governador e o nosso respeito aos partidos que compõem a nossa base. Nós temos, por exemplo, a possibilidade de uma candidatura até do Luiz Paulo nessa federação, que é nosso subsecretário de desenvolvimento. Nós temos aí também a possibilidade de alguém do Podemos, alguém do Cidadania, que compõe essa mesma federação, né? Tem bons nomes. Se eu não me engano, o próprio deputado Mazinho também se colocou como pré-candidato. Acho que o Fabrício tem todas as credenciais para essa candidatura. Tem muito conhecimento da cidade de Vitória. Mas, da mesma maneira, nós temos outros partidos na base do governo, como é o caso do PT, por exemplo, né? E aí eu concordo plenamente com essa visão de criar uma unidade para apresentar, né, uma alternativa à atual gestão, para todo mundo se juntar para construir essa candidatura em oposição à gestão atual. Mas eu acho que antes de chegar a esse nível de debate, a gente tem que acumular alguma coisa, formular, né, uma proposta. Nós temos essa preocupação, antes de discutir nomes ou antes de discutir candidaturas, de conversar com a população, de fazer um diagnóstico da cidade, o que a cidade precisa, de apresentar um programa, que é o que nós vamos fazer. A gente acha que o mais importante agora é levantar os problemas da cidade, discutir soluções para eles e construir uma proposta para conversar sobre isso com a população. É o que a gente vai se dedicar a fazer agora. Até o momento, nós temos respeitado todos esses partidos nossos que estão com a gente no governo estadual, mas nenhum nos procurou, nenhum conversou com a gente sobre candidatura, sobre aliança, sobre nada. Naturalmente, se alguém nos procurar, a gente tem toda a tranquilidade para fazer esse debate. O PSB sempre está de portas abertas para o diálogo e nós queremos que toda essa base do governo formule também, discuta sobre a cidade de Vitória e apresente ideias para melhorar a nossa capital. Essa é a nossa grande preocupação. Não dá para a gente
cruzar o braço diante do que está acontecendo. E se lá na frente a gente tiver capacidade de unidade em relação a um projeto, vai ser maravilhoso. Mas eu faço uma observação. Nós temos que pensar o que nós vamos apresentar para a cidade de Vitória de forma moderna, né? De forma que tenha uma ressonância com o que a população está querendo lá na ponta. Não adianta a gente... imagina só o que Vitória vai exigir da sua gestão a partir de agora, né? Nós tivemos uma eleição, que foi a eleição passada, com um desgaste muito grande no processo. Não sei se as pessoas se lembram. Foi um pleito no meio da pandemia. Sim. Era uma coisa complicada. A gente ia conversar com a população de máscara. Era um clima político também muito delicado que o Brasil vivia, né? Eu acho que isso mudou bastante. Então, acho que nós vamos ter um processo eleitoral agora que vai fazer muito bem a cidade. Nós vamos poder refletir sobre a cidade de Vitória. Levantar os problemas. Nós estamos passando por coisas terríveis na cidade, que é o caso dos aposentados, por exemplo. A crueldade dessa gestão é tão grande e a disfarçatez é tão absurda que eles tiveram coragem de incluir no contra-cheque dos aposentados municipais, aposentados que ganham até um salário mínimo, um desconto de 14% de contribuição. Então você pega aí, faz as contas aí em casa, um salário mínimo, menos 14%, menos uma cesta básica, que é o mínimo que qualquer ser humano precisa ter no mês, mais os remédios, mais uma conta ou outra, é praticamente inviável essa pessoa sobreviver. E é isso que esse prefeito fez com os idosos, com os aposentados em Vitória. Agora, você não acha que tem um risco, né? Porque na última candidatura, apesar das dificuldades que você falou, né? O Sérgio Sá, que era um cara que conhece bem a cidade, foi vereador, foi secretário, né? E tal. Ele acabou em 7º lugar com menos de 5% total, né? E a gente está falando aí de nomes que você citou, como o Damasceno, o Thiago Hoffmann, que ainda tem um capital político muito menor que o João Coser, Gandini, o Luiz Paulo e Pasolini, né? Que ainda tem a máquina na mão. Verdade. Não é um risco também ter uma candidatura muito, muito pequena? Não seria mais estratégico uma composição nesse sentido para reforçar um desses campos? Nós acreditamos na qualidade dos nossos nomes e na qualidade das propostas que nós vamos levantar, né? Nós queremos trazer para o debate municipal a qualidade da governança do governo do Estado. Como é que a gente pode ter um governo nota A em várias coisas, né? Tido como referência em várias coisas para o Brasil, e uma capital completamente diferente? Como é que a gente pode ter um governo que para o Brasil é referência, mas aqui dentro do Estado a nossa capital está completamente diferente com relação à qualidade da gestão pública? Então a gente quer trazer esse debate para Vitória. Nós temos experiência, sabemos fazer, temos condição de fazer, temos projeto, nós vamos discutir nessa linha. Naturalmente, nós também vamos trabalhar por uma unidade, né? Inclusive com outras forças que compõem o governo. O ideal, de fato, seria que toda a base do governo estivesse junta numa candidatura para apresentar esse projeto para a cidade de Vitória em oposição a essa gestão que está aí. Mas isso precisa ser construído, né? A gente precisa trabalhar em cima das propostas. Antes de falar de nomes, a gente tem que refletir sobre o que a cidade precisa. Mas, que eu não o que o PSB está propondo, entendeu? Eu não tenho certeza ainda até lá se essas candidaturas vão estar mantidas ou não. Eu não sei se o João de fato é candidato ou não. Eu não sei se o Gandini vai ser candidato ou não. A gente não sabe ainda. Eu acho até estaria demarcado seria que no eventual segundo turno o PSB estaria contra o Lourenço Pasolini se ele estiver lá, né? Exatamente. Nós estamos trabalhando firme para construir um projeto de qualidade em relação à atual gestão. Refletindo a cidade, discutindo seus pontos, antes de escolher os nomes mesmo, né? A gente está com essa dedicação de fazer um projeto de qualidade. E só para terminar, assim, falar um pouco da Câmara também, né? Que vai vir por tabela e como é que vocês estão analisando? Tem a possibilidade, né, de ampliação? Vai ser votado em segundo turno, né? Não foi até a gravação dessa entrevista, mas de votar em segundo turno
o aumento do número de vereadores em Vitória, atualmente em 15, né? Iria para 21. Poderia ampliar um pouco também a atuação partidária. Como é que vocês estão fazendo essa construção também de nomes? E qual o perfil das pessoas? Quais são os nomes mais fortes? Essa é uma preocupação muito grande nossa. Até te agradecer por essa pergunta, porque a questão dos vereadores em Vitória também se tornou algo muito complexo. Nós tivemos essa legislatura agora, o morador de Vitória passou um processo de ter vergonha da sua Câmara de Vereadores. As pessoas em casa vão se lembrar do que eu estou falando. Nós tivemos episódios ali que é uma coisa absurda, né? Assim, uma capital do Sudeste brasileiro, uma cidade feliz, linda como é Vitória, né? Assim, um estado como é o Espírito Santo, tem uma Câmara ácida, amarga, né? De uma política vil, baixa, uma qualidade muito baixa de legislatura. E nós precisamos melhorar isso, né? Nós precisamos melhorar a qualidade do nosso legislativo, não só do ponto de vista do discurso, do debate, mas também do ponto de vista do respeito à atividade do legislador. Eu tenho falado isso com as pessoas. Quando a gente tem uma legislatura num nível baixo, vai tirando a credibilidade do cargo, né? As pessoas vão começando a tratar aquilo ali com menos respeito. Então a gente precisa melhorar isso. E nós vamos apresentar bons candidatos à Câmara de Vereadores, inclusive a construção desse projeto para a cidade e a apresentação de nomes para a candidatura de prefeito ajudam nesse processo também, que é uma discussão ampla, né? Envolve a questão da Câmara também. E o PSB de Vitória discutiu na sua executiva sobre a questão do aumento de número de vereadores. E nós acreditamos que se você tem condições de aumentar a representatividade, né? Dar mais quantidade para a representação da população, pessoas diferentes, núcleos diferentes, regiões diferentes da cidade estarão mais representadas com o aumento de vereadores. E se isso não implicar num aumento de custo, né? Se não for onerar, nós somos a favor. Eu acho que esse é um caminho muito importante. Se as pessoas pensarem bem, quanto mais vereador, é mais difícil do prefeito conseguir aprovar alguma coisa a toque de caixa, né? Da noite para o dia, como foi com a questão da Previdência, por exemplo, que nós acabamos de falar, né? Foi essa tragédia que é descontar 14% de uma pessoa que ganha R$1.000, uma pessoa idosa. Isso aí foi aprovado assim, ó, um passe de mágica da noite para o dia, as pessoas não ficaram nem sabendo. Então, como é importante a gente ter uma Câmara forte, que fiscalize, independente, né? E a gente acredita que esse é um bom caminho aí para a cidade de Vitória, necessário, né? Uma coisa necessária. Vocês têm nomes já consolidados, que já tenham votação, nomes novos? Temos sim. Nós temos alguns nomes que já foram candidatos na última eleição, né? E nós estamos filiando bastante gente. Nossa última reunião nós filiamos 40 pessoas, com nomes novos aí, pessoas... Não vou falar para não gerar ciúme, senão eu vou acabar esquecendo. Mas a gente tem uma turma nova, que a nossa direção é nova, né? Entrou uma turma nova, grande no PSB Vitória, e nós vamos nos dedicar muito a esse processo. A gente acredita muito no potencial de um debate de qualidade na Câmara e que isso vai refletir muito bem na cidade. A gente tem essa preocupação. Beleza, muito obrigado, Fabrício Pancotto, presidente do PSB em Vitória. Esse foi o Política ES, programa quinzenal do Século Diário sobre poder e política aqui no Espírito Santo. Produção e locução minha, Vitor Taveira, com apoio técnico do Cauã Elmer, aqui nos bastidores, e do Estúdio 42B. Então, para saber mais notícias também diárias, análises e outras informações sobre o Estado do Espírito Santo, acesse seculodiario.com.br, todo dia tem novidade lá. Siga também as nossas redes, né, no YouTube, nas plataformas de podcast, para acompanhar os nossos programas aí em primeira mão. Beleza? É isso. Obrigado, Pancotto. Obrigado. Pô, passou muito rápido. Passa rapidinho. Obrigado a vocês. É isso aí. Tchau, tchau. Política S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.